Sabe, todo grande crime tem um começo, uma origem. We got this. Em GTA V foi um assalto fracassado na neve de Northampton, que definiu o tom de traição e grandes golpes dentro do jogo. Então, como a nossa lenda de GTA VI vai começar? Com uma Ferrari vermelha deslizando pela Ocean Drive, com Lucy Jason numa cobertura de luxo, planejando o próximo grande golpe? Pode apagar essa imagem da sua cabeça. Enquanto todo mundo está olhando para as praias de Vice City, os vazamentos e as teorias mais fortes da comunidade apontam para uma direção completamente oposta. A gente sabe pelos leaks de 2022 que um dos primeiros momentos do jogo é um assalto desesperado a uma lanchonete chamada Hank's Waffle. E onde fica Hank's Waffle não fica em Vice City, fica em Port Gellhorn, a região mais pobre, industrial e decadente de Leônidas. Junte isso com a Lúcia na prisão no trailer e a teoria mais aceita no GTA Forums. O nosso primeiro esconderijo será nesse fim de mundo. A Rockstar não vai nos dar o glamour de Vice City, ela vai nos jogar no fundo do poço. E essa escolha, meus amigos, não é por acaso. Ela estabelece a regra número 1 do personagem principal não é Lúcia ou Jason, é a jornada deles através do estado inteiro, um ecossistema vivo, caótico e completamente insano chamado Leone. E hoje nós vamos fazer essa viagem. Graças ao trabalho insano da comunidade, a gente já pode fazer um tour rápido pela alma da cidade. A gente começa, claro, em Vice Beach. É o cartão postal, o desfile de supercarros e turistas desavisados. É isso aí, galera. Vou pegar uma água de coco ali agora, falar pra vocês, muito quente. Mas se você sair da armadilha de turista e atravessar a Venetian Causeway, a gente mergulha em distritos com personalidade. Teremos Rock Ridge, a Little Havana da Rockstar e uma Little Haiti vibrante. Isso não é só nome no mapa, é onde a cultura pulsa de verdade. Espere ouvir músicas diferentes saindo dos carros, NPCs falando outras línguas e, claro, Roteiro se criando, mais uma vez. Seguimos na busca de Coconut. E subir no coração da cidade, temos o centro de poder, o distrito financeiro, um verdadeiro ninho de cobras e o estádio de Vice City Mambas. Mas é quando a noite cai que a verdadeira alma criminosa de Vice City se revela nos clubes. E pode apostar que no melhor estilo The Village of Gaytone, esses não serão só lugares para dançar, serão centros essenciais do poder, onde as rachas mais lucrativas serão planejadas. E a grande promessa de profundidade de Vice City vem diretamente dos arquivos vazados em 2022. Neles foi encontrada uma lista com mais de 157 interiores acessíveis. Isso se conecta com aquela teoria antiga do suposto filho do desenvolvedor da Rockstar, que disse que 70% dos prédios do jogo seriam acessíveis. Agora, por mais que eu queira um jogo com tudo aberto, sejamos realistas, 70% hoje em dia parece inviável. O jogo já parece denso pra caramba com a quantidade de NPCs e o nível de detalhes do mundo que a gente já viu. Eu chutaria ainda assim, chutando alto, uns 30%. 30% já seria uma revolução, já seria muita coisa. Pode se preparar para sátira sobre o mundo das criptomoedas. Imagina uma Vice Coin que é promovida por um influencer de Vice Beach. Explode de valor e depois vai a zero em 5 minutos porque era tudo um golpe. Lembra da Life Invader de Jay Norris de GTA V? Agora imagina se ele tivesse criado a sua própria shitcoin. É exatamente o nível de sátira que podemos esperar. E a sátira religiosa que a Rockstar ama. A Flórida é um prato cheio. Na vida real já teve pastor preso por vender água sagrada contra a Covid. Barraba, essa aqui é água do dilúvio. Olha aí que benção. Deu maior trabalho, povo de Deus, pra conseguir. Eu quero agradecer a Noé, que guardou um pouco da água. Né, bispa? Com certeza. E a gente nem precisa ter uma bola de cristal para saber que eles vão fazer. A gente só precisa lembrar do programa Epsilon de GTA V. Se eles criaram uma seita inteira com missões, roupas e tudo mais, satirizando a sintologia na Califórnia, imagina que eles não vão fazer com os televangelistas ou os cultos bizarros da Flórida. Mas agora a gente deixa o glamour pra trás, porque pra sonhar com os arranha-céus de Vice City, a teoria diz que Lucy e Jason primeiro tiveram que sobreviver aqui. Bem-vindo a Port Gellhorn. Inspirada na costa esquecida da Flórida, a região que provavelmente será o nosso ponto de partida. Isso aqui não é neon, é ferrugem. Os eventos aleatórios aqui refletem essa brutalidade. Nos vazamentos vimos nomes que dão tom da região. Temos, por exemplo, o evento Drug Raids, que são literalmente batidas policiais acontecendo em tempo real, onde você pode simplesmente tropeçar num tiroteio entre a polícia e traficantes. E o mais intrigante, um evento chamado Cop Traps. Isso pode não ser uma armadilha para a polícia, pode ser uma armadilha da polícia para você. Imagina a cena.
Você cometeu um crime sério em Port Gellhorn. Ficou marcado na cidade. A polícia agora sabe o seu rosto, o seu carro, e ao invés de uma perseguição barulhenta, eles usam a inteligência. Sua prima 01. Eles te observam, Que porra de código é esse? esperam você entrar num beco, numa rua mais isolada. E bang! Uma viatura bloqueia a saída e a outra a entrada. E de repente você está numa emboscada, totalmente cercado. Só lembrando que Red Dead 2 já tinha esses eventos de emboscada, geralmente feito por gangues que te esperavam na estrada. You got a moment? Hey, we got a proposition for you. Here it is. Fork over what you got. Okay. All right, hands up. This will be nice and fast. Nada impede que eles deem outro salto e coloquem essa mesma tática nas mãos de uma polícia muito mais inteligente. Então a gente sabe que a Rockstar já tem a base e a tecnologia para isso. Mas Port Gellhorn é só a porta de entrada para o interior de Leônidas. Se você cortar o mapa pelo meio, o mapa da comunidade posiciona outras duas áreas que são confirmadas pela Rockstar. Primeiro, Ambrosia, localizada perto do gigantesco Lago Leônidas. Pelas informações que a gente já tem, Ambrosia parece ser o coração industrial que abastece o resto do estado longe do glamour da costa. E ao norte disso tudo temos um Monte Calaga. E aqui a gente precisa ser honesto. O Monte Calaga, meus amigos, essa região merece um vídeo só pra ela. A gente sabe que a Rockstar ama esconder os seus segredos mais bizarros nas áreas selvagens do mapa. E se as cidades têm seus crimes e suas gangues, o que será que as florestas e cavernas das montanhas de Leônida escondem quando a noite cai? A gente vai ter um vídeo inteiro dedicado aos mistérios do interior, mas isso é uma investigação para outro dia. Por enquanto, vamos voltar para a costa, saindo das docas sujas de Port Gellhorn, vamos para as quays de Leônida. E depois daquele assalto desastroso no Rank Waffles, a gente sabe que a Lúcia foi presa, mas e o Jason? Ele não foi. A teoria mais forte que conecta os pontos é que, de alguma forma, ele conseguiu atravessar o estado, fugindo da costa industrial de Port Gellhorn para o paraíso tropical das quays de Leônida. E é aqui que o jogo de verdade, depois do tutorial, pode começar. Com o Jason sozinho, precisando fazer uma grana e contatos antes de buscar a Lúcia na prisão. E é aí que entra o personagem que a gente viu no trailer 2, o Brian. As primeiras missões do jogo podem ser com a gente como Jason, trabalhando para esse cara, fazendo o serviço sujo das quays, extorsão, coletar o pacote de drogas, a base da cadeia alimentar do crime. É um cenário perfeito no melhor estilo Miami Vice. E a gente sabe que a ação não vai ficar na superfície. Os vazamentos listam uma spear gun, um arpão, como uma arma de eventos de mergulho. Barcos abandonados e naufrágios listados nos arquivos dos leaks de 2022 pinta um quadro bem claro. O contrabando submarino, procurando pacotes afundados ou tesouros, será uma realidade. Cada mergulho pode se transformar numa descoberta. E depois temos Grass Rivers, o Everglades da Rockstar. Aqui a teoria de zona sem lei ganha força, com eventos vazados como Swamp Tour Crash e Hunting Accident, mostrando que o perigo aqui é constante. E é aqui que podemos esperar uma evolução da pesca e talvez da caça de Red Dead 2, mas com um toque insano da Flórida. Isso não é invenção no jogo. Na Flórida da vida real existe um problema ecológico gigantesco, uma guerra entre pitons birmanesas, que são uma espécie invasora, e os jacarés nativos. Há 500 mil de pitons nos Everglades agora, e também há pessoas que avistaram crocodilos do Nilo. Eles têm uma rampa no local. Tipo, se você vir temos crocodilos do Nilo que começam a aparecer, invasivos. Eles chegam a 6 metros de comprimento e comem zebras. Eles são monstros. E aqui está uma coisa louca. As pitons são tão monstruosas que estão comendo os jacarés. Dó.
Pitons, elas, bem, encontraram uma Piton morta com um jacaré de 12 pés dentro do corpo. Oh, acabei de ver isso. Sim, é A insano. gente conhece a Rockstar. Eles não colocam um detalhe desses no mundo só pra ser cenário. A fauna aqui não será só um detalhe gráfico, será um perigo real, imprevisível e muitas vezes letal. Então, o que habita nesse mundo tão complexo? Histórias. Para entender a escala disso, vamos comparar os números. O GTA V tinha uns 60 eventos estáticos. Red Dead 2 pulou para mais de 100 e muito mais dinâmicos. Agora, se prepara. Nos vazamentos do GTA 6, vimos mais de 200 eventos listados. Agora, imagina isso com um caos sistemático de Red Dead 2 misturado com a insanidade da Flórida. E não é pouca coisa. A gente tá falando de um evento chamado Sacrifício da Santeria. Temos o Skunk Ape, a lenda do pé grande dos pântanos. Temos eventos de casas assombradas. Bota o prato de comida aí pra mim. E o famigerado Triângulo das Bermudas, que aparece nos arquivos de 2022. E se essa for a desculpa da Rockstar para nos dar uma guarma do GTA V? Uma ilha secreta, talvez inspirada em Cuba. E o mais insano é pensar onde tudo isso vai acontecer. A gente sabe que Leônidas será enorme. As estimativas apontam para um mapa 2,5 vezes maior do que o de GTA V. Ah, mas peixe, de novo isso, cara. O mapa ser 2,5 vezes maior não faz o mapa ser melhor. O mapa tinha que ser todos os Estados Unidos, velho. Ah, tá, porra. Sim, e a gente provavelmente jogaria esse jogo lá por volta de 2083. Vamos com calma, né? E pra entender o porquê desse argumento de tamanho é tudo não funciona, a gente precisa lembrar de Red Dead 2. O mapa dele, em área, era até menor do que o de GTA V. Mas quem jogou sabe, ele parecia gigante. Por quê? Porque a velocidade de locomoção era menor e a cada metro quadrado era recheado de vida. A densidade cria a percepção de escala. Rockstar está pegando essa filosofia e fundindo com a escala de GTA. Eles estão resolvendo o grande problema da indústria. Ou você tem um mapa gigante, mas vazio, tipo Assassin's Creed Odyssey, ou um mapa super denso, mas pequeno, como Night City. Rockstar não está fazendo um mapa denso e grande, ela está fazendo um mapa vivo. Porque no fim, Vice City até pode ser neon, mas Leônida é neon, mais lama, mais jacaré comendo piton e um pé grande de panda te observando no meio da noite. Esse, meus amigos, é o verdadeiro GTA. E a única pergunta que fica é: por onde você, meus amigos, vai começar essa jornada? But the devil's dues are coming.